Então vamos lá, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Network Admin BR. Eu sou Robson Ferreira e hoje a gente vai estar falando sobre VLAN no PFSense, tá? Então a ideia é passar para vocês um pouquinho como que a gente usa VLAN no PFSense. Obviamente eu vou ter que, como de praxe, né? Eu explico um pouquinho o funcionamento, né, da VLAN e depois a gente entra na parte de configuração efetivamente, tá? Então, não esquece aí, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal para que o vídeo seja distribuído, compartilha com os colegas e vamos lá. Eu vou começar pelo desenho, tá? Vou começar pelo desenho para tentar ficar mais claro para todo mundo aí. Deixa eu só abrir aqui, gente, o meu book aqui, que eu já tinha separado aqui umas informações para a gente seguir aqui, né? Então, assim, né, pessoal, vamos lá. Vamos falar de VLAN. O que é a VLAN, né? A VLAN, ela te dá a possibilidade de tu dividir a tua rede em domínios de broadcasts diferentes, tá? O nome VLAN, né, vem de virtual LAN, né, ou a ideia de uma rede virtual, né? Então, quando você pensa em, primeiro, né, vamos pensar num switch, né, onde eu tenho 4 portas nesse switch e ele vem nativamente configurado na VLAN 1. Então, a VLAN 1 é a VLAN default switch. O que quer dizer, né? Que se eu ligar uma máquina aqui em cada porta dessas, eu vou ter elas todas se enxergando, né? Então, isso é para uma rede pequena, ok? Para uma rede grande, você vai ter um broadcast muito grande, né? Sem contar que você não está segmentando a sua rede, que é uma boa prática de segurança, né? A gente segmentar a nossa rede, certo? Então, a ideia é a gente dividir a rede. Como é que funciona isso, né? Eu pego um switch, de novo, com 4 portas, e eu digo que essa primeira porta vai ser a VLAN 20, essa vai ser a 30, essa vai ser a 20 e essa vai ser a 30. O que me diz aqui, né? Me diz que a 30 vai falar com a 30 e a 20 vai falar com a 20. E elas não vão se falar. Ou seja, a 20 nunca vai falar com a 30. Ah, mas eu preciso que as duas se falem. Bom, aí eu tenho que ter um terceiro equipamento que é um roteador, né? O roteador, ele vai me proporcionar fazer com que as conexões entre essas redes aconteçam. A título de curiosidade, tá? Na prova Cisco, por exemplo, cai questões do tipo um switch com 4 portas, né? E um hub com 4 portas, né? Um hub com 4 portas, ele tem um domínio de colisão e um domínio de broadcast. Já um switch com 4 portas, ele tem 4 domínios de colisão, ou seja, cada porta é um domínio de colisão, e tem um domínio de broadcast. Isso a gente falando de um switch padrão. Por quê? Porque se você tem duas VLANs dentro desse switch, como esse caso aqui, eu tenho 2 domínios de broadcast. A VLAN, ela acontece na camada 2. Tá? Ela acontece na camada 2. A gente não está falando de IP aqui, a gente está falando de quadro Ethernet, né? A gente está falando que a tag do protocolo 802.1q, tem um ponto aqui, ela acontece na camada 2.
A VLAN ela vai de 0 a 4095, tá? São 12 bits para essa numeração, sendo que essa é reservada e a 1 é a default, que também é reservada. Então você fica com 2 a 4094 para ser utilizada dentro do seu cenário que tu vai montar aí para atender um cliente, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, né, quando a gente pensa em VLAN, a gente tem que entender se realmente se enquadra no cenário que eu estou propondo para o meu cliente. Por exemplo, o cliente é um cliente de escritório com uma rede com 10 computadores. Você não vai criar VLAN para uma rede de 10 computadores. Né? Vai te dar mais trabalho do que tu deixar tudo dentro da mesma rede. Agora, se você pega um cliente que é um cliente grande, que tem departamento de marketing, tem departamento de administrativo, departamento de contabilidade, e são redes que você entende que dá para ser redes diferentes, aí você divide em VLANs. Até porque, às vezes, você vai ter também a questão do Wi-Fi, né? E o Wi-Fi, você, por questões de segurança, você não joga na mesma rede da sua rede corporativa, né? Então, você acaba tendo que dividir. Então, é difícil não utilizar VLAN no cenário de hoje, né, para dividir a sua rede. Por que eu digo isso? Vamos lá. Imagina que a gente tem aqui um switch, certo? E nesse switch ele está longe, tá? Ele está longe. E ele está conectado a outro switch, que está lá no meu data center. Tá? Ele está conectado a um outro switch que está no meu data center. Lá no meu data center, eu tenho um servidor conectado. Aí eu tenho aqui o meu firewall conectado. Eu tenho outro servidor aqui. Tá? E aí lá naquela ponta, assim, longe, assim, o que eu tenho? Né? Aqui está conectado o meu switch, né? Eu tenho aqui um Wi-Fi. Aqui eu tenho uma estação. E aqui eu tenho outra estação. Ou até mesmo um equipamento, tipo uma máquina que ela precisa estar numa rede separada, por exemplo. Bom, já complicou. Por quê? Porque é uma rede que exige que você trabalhe com VLAN. Por que ela exige que você trabalhe com VLAN? Começa pelo Wi-Fi. Se você tem um Wi-Fi, você divulga ele, né? E quando você divulga ele, existem maneiras de tentar atacar esse seu Wi-Fi e tentar conectar nele. Então, aqui existe um ponto de falha. Então, se o cara conseguir entrar no seu Wi-Fi, ele vai estar dentro da sua rede e vai acessar tudo que tiver dentro da sua rede. Pior ainda, se eu coloco um Wi-Fi, como a maioria coloca, que tem um NATzinho aqui, né? Tem um NAT. Então, aqui é a minha rede e aqui dentro eu estou distribuindo outro IP, outro bloco, por exemplo. Tá? Aí eu não sei quem está conectando aqui. Todo mundo que está conectando aqui vai estar dentro da minha rede corporativa, mesmo que seja cliente. Vai acessar dados que podem estar nas estações, vai acessar dados que podem estar no meu servidor e no meu outro servidor. E aí vai sair para a internet, porque o objetivo do Wi-Fi era fornecer a internet. Percebam a gravidade dessa situação. Como que você faria isso, né? Você tem que, primeiro, criar VLANs, né? Então, vou criar uma VLAN para os servidores, vamos botar a VLAN 10, né? Vou criar uma VLAN para estações, uma VLAN 20, por exemplo, e vou criar uma VLAN para o Wi-Fi, a VLAN 30, né? Então, essas redes elas não vão se comunicar. E o meu firewall, ele vai ter que ter uma interface para cada VLAN dessas. Então, ele vai ter que ter 3 interfaces, tá? Só que são interfaces virtuais. Por quê? Esse caminho aqui, ó, tá? Ele é chamado trunk. O que quer dizer o trunk, né? Quer dizer que eu estou passando a VLAN 10, a VLAN 20, a VLAN 30. A 10 até nem era necessário porque a 10 está aqui, né? Então, a 10 não precisa vir para cá, né? Beleza, estou passando a 20 a 30 no trunk.
Da mesma forma, para chegar no teu firewall, tu tem que passar as VLANs para que elas se comuniquem. Então, eu vou passar a 10, aí sim a 10, né? A 20 e a 30. Elas vão chegar no meu firewall, e lá dentro do meu firewall eu vou dizer, através de regras de firewall, se a rede 10 pode comunicar com a 20, se a 20 pode comunicar com a 30, e se elas podem sair ou não para a internet. Por default, quando você cria uma interface no pfSense, ela vem bloqueada. Tá? Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou isolando, por exemplo, essa rede Wi-Fi de conseguir acessar a minha rede 20. Estou isolando a minha rede Wi-Fi de acessar meus servidores, por exemplo. Então, a gente começa a colocar uma camada a mais de segurança com a segmentação. Tá? Então, dessa maneira, eu acabo incluindo uma camada a mais de segurança. Tá? Como que eu posso utilizar VLAN em outro cenário? Vamos lá. Imagina aquela caixinha que a gente tem, que a maioria usa, do pfSense. Né? Eu tenho lá uma portinha que eu uso para WAN, uma portinha que eu uso para LAN, né? E tem mais duas portinhas, que aí ninguém usa para nada. Beleza. Aí essa portinha da LAN, eu conecto num switch. Certo? Tá aqui meu switch. Só que aí, nesse switch, a gente cai na mesma situação. Eu estou ligado num servidor, eu estou ligado num cliente quando eu digo as estações, tá? E eu estou ligado num Wi-Fi. O que eu tenho que fazer? VLAN. Não tem como. Aqui vai ter que ter VLAN. Né? E outra coisa, né? Olhando aqui na parte WAN. Recebo lá operadora 1, operadora 2. Tá? Essas operadoras, elas vão ter que ser conectadas no meu pfSense. Eu posso sim ativar uma outra interface aqui e conectar cada uma delas a uma operadora. Né? Posso fazer assim. Também posso fazer da seguinte forma. Pegar esse cabo, conectar um switch e esse switch conectar as minhas operadoras. Cada uma delas numa VLAN e aqui o trunk passando para dentro do pfSense através de VLANs. Percebam como é útil, né? Porque normalmente tu não tem tantos equipamentos, tu não tem tantos switches, né? E aí acaba facilitando e utilizando da melhor forma o dispositivo, né? O switch, no caso, né? Bom, falando um pouquinho de Proxmox, tá? Como que a gente vai trabalhar? O Proxmox, esse é meu Proxmox, meu hypervisor, tá? Ele está conectado a uma interface ETH0 física. Essa interface física ela está conectada a um switch, certo? Esse switch está conectado à operadora. Eu estou usando uma interface só desse cara aqui, né? Operadora. Esse aqui está conectado a outra operadora. Esse aqui está conectado a outro switch que vai lá para um departamento. E esse switch está conectado a um Wi-Fi. Olha só como já complicou, né? Daí eu tenho aquele minha VMBR0 que está conectada à minha interface física. Tem a minha VM, que é a minha máquina de pfSense que está aqui, que está conectada à minha interface física, à minha interface bridge, né? E aí eu tenho a VMBR1, que está conectada à parte interna do pfSense. E aí eu tenho uma máquina Linux aqui, que está conectado a essa VMBR0. Né? Então, tá dessa forma dentro do meu hypervisor, né?
Quando eu estou falando num ambiente, no caso, onde o PFSense está virtual, não tem muita vantagem você criar VLANs para a parte interna. Por quê? Porque é virtual, eu posso criar interfaces para ele. Por exemplo, esse aqui seria o servidor de web. E aí eu tenho uma rede de banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro VM aqui, ó, VMBR2. E vou atachar aqui e atachar aqui. E aí elas vão estar dentro do banco de dados. E eu não preciso ter VLAN para isso. Né? Não preciso, posso ter outra interface. Mas aqui eu preciso de VLAN. Por quê? Porque olha só, eu vou ter aqui essa operadora. Vai ser a VLAN 10. Essa aqui vai ser a 20. Esse aqui vai ser trunk. Por que trunk? Porque tem duas redes lá embaixo. Tem a rede do cliente, né, que está as estações, né? E tem Wi-Fi. Então o Wi-Fi está na rede 30 e os clientes estão na rede 40. E aqui eu passo 30 e 40. E aqui eu passo 10, 20, 30, 40. Né? E aí aqui eu passo 10, 20, 30 e 40 e chega até o PFSense 10, 20, 30 e 40. Então ali eu vou usar VLAN. Ali eu vou criar 4 interfaces, uma para cada rede dessas, para poder servir cada uma dessas redes, tá? Então, funciona dessa forma. E a gente vai ter todo esse tráfego separado, né? Eles não vão estar se cruzando. Você pode até futuramente colocar outra interface de rede aqui para aumentar a sua resiliência, né? E fazer uma agregação de porta aqui nesse switch e passar a VLAN por esse link aggregation aí, né? Não dá para fazer isso, né? Depende muito do teu orçamento, tá? Vamos olhar no PFSense, tá? Então, deixa eu achar aqui. Aqui. Então, assim, deixa... Não é para estar tão grande assim. Deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho. A gente ajeitar aqui. Aí, ficou perfeito. Então, assim, eu tô com o meu PFSense aqui. Lembrando que a gente estava, né? A gente tem o meu PFSense ligado àquela bridge 0 e a bridge 1, né? Então, tá dessa forma aqui. E aí tá aquela máquina Linux ali. Certo? Primeiro, parte interna, né? Como que eu vou fazer, né? Eu vou no PVE aqui, em Network, e aí eu quero criar mais bridges, né? Lembra que eu falei ali, né? Para o servidor de banco de dados, vou criar uma outra bridge, né? Então eu vou lá e crio uma outra bridge, certo? Não coloco nada aqui nessa bridge, só crio ela, e ela fica uma bridge interna. E aí eu vou adicioná-la ao PFSense. Então eu vou adicionar o Network Device, vou procurar aqui a bridge que eu acabei de criar, certo? E adiciono. Então tá aqui ela, né? Adicionada. A gente está com ela aqui. Eu esqueci de aplicar aqui para ativar ela. A gente está com ela ativa agora, então não esqueça de dar o apply ali, senão ele não ativa. E aí eu vou iniciar o PFSense para a gente fazer a configuração dessa parte interna, tá? Essa parte interna, como é que funciona. Lembrando que quando você adiciona qualquer interface no PFSense, ela vem totalmente fechada. Então, elas não conseguem trafegar, né? Não conseguem ter dados entre elas, a não ser que você assim o permita, tá? Vou esperar iniciar aqui. Então, terminou de iniciar aqui, né? Então, a gente está com o IP 192.168.20.217. Vamos lá. 192.168.20.217. HTTPS. Admin PFSense. Ixi, eu alterei a senha, agora não me lembro qual é a senha que eu coloquei.
Deu. Tá bem que eu lembrei assim, senão eu ia ter que resetar. Então, beleza, adicionei a interface. Como que eu vejo que a interface está disponível para eu adicionar, né? Se eu vier a interface Assignments, vocês vão ver aqui, ó, tá aqui a interface nova, ó. E ela não tem nada conectado a ela. Aqui são as interfaces, essas aqui, ó, que você consegue manipular. E aqui está a interface física. O que você vai fazer, né? Em interface Assignments, você vai clicar em adicionar. Lembrando que eu não estou adicionando VLAN, eu estou adicionando uma interface, né? Aí eu salvo e ela vem para cá em opcionais. Quando ela vem para cá em opcionais, eu vou habilitar essa interface. Vou colocar aqui, por exemplo, banco de dados. Mas isso é um nome que tem que ser mais coerente, tá? Aqui é só para motivo de explicação. Vou colocar o IP aqui. Lembrando que esse IP não pode ser dentro do mesmo bloco da LAN, por exemplo. A LAN é 192.168.1.1, acho que é. Deixa eu ver. 1.1/24. Então aqui eu posso colocar outra rede, por exemplo, 192.168.2.1, né, /24, certo? E salvar. Automaticamente essa rede já passa a responder por 2.1, né? Então, quando ele passa a responder por 2.1, eu já consigo fazer as regras de firewall aqui, ó, banco de dados, está aqui a rede que eu criei, aqui está LAN e aqui está WAN. Percebo que não tem regra nenhuma, então quer dizer que eu não vou conseguir, qualquer máquina que estiver naquela rede não vai conseguir nem sair para a internet, né? E nem chegar a outra rede. E aqui eu começo a criar as regras. Eu posso dizer que, por exemplo, tudo que chegar na minha interface de banco de dados, né? TCP, por exemplo, destinado a quem? Destinado à minha rede LAN, por exemplo, né? Eu vou aceitar. E aí eu passo a fazer com que o banco de dados origine alguma conexão que vá até a minha rede LAN. A gente sabe que não é isso que acontece, né? Ao contrário, né? A aplicação que vai até o banco de dados, né? Mas só a critério de, por exemplo, digamos que aqui na LAN, aqui já está permitindo tudo, mas eu poderia dizer que aqui na LAN eu vou acessar a porta, eu acho que é 15, aqui, vamos ver se tem aqui, ó. Ó, tudo que vier da minha LAN destinado à minha rede de banco de dados. Cadê banco de dados subnet aqui, né? Minha rede de banco de dados. Destinado à minha porta de banco de dados, que é a 15. Vamos ver se tem aqui MySQL ou SQL. É 3308, lembrei aqui, é 3308. 3308, se não me engano, é essa porta. Aí você vai colocar aqui. O que vai acontecer? Tudo que vier da sua LAN destinado a 3308, por exemplo, não me lembro se é essa porta, vai passar e vai chegar até a rede do banco de dados e vai conectar lá no banco de dados. Então, essa é uma maneira de você garantir a segurança, que só vai acessar aquela porta ali e que vai ficar bem dividida a sua rede, né? Só que aí a gente não usou VLANs, né? A gente não usou nenhum tipo de VLANs aqui. O que você pode fazer agora na questão de VLANs lá no Proxmox, tá? A gente tem algumas possibilidades. Eu posso, naquela conexão que tem entre o switch, né, aquele switch que está fazendo trunk e teu Proxmox, eu posso deixar sem tag nenhuma, né? Então eu posso deixar ela do jeito que está, com VMBR0 ali, e adicionar as VLANs aqui. Então eu posso vir aqui, interface, assignments, né? E aí eu sei que está passando a VLAN 10, 20, 30 e 40, né? Eu posso vir aqui em VLANs e adicionar VLAN. Então eu vou dizer que na minha WAN ali vai estar chegando a VLAN 10. Na minha LAN vai estar chegando a VLAN 20. Na minha LAN vai estar chegando a VLAN 30. Na minha LAN vai estar chegando a VLAN 40. Beleza? Criei 4 VLANs. O que acontece? O pfSense, para cada VLAN, ele cria uma interface. Só que ele não cria automaticamente. Eu crio as VLANs e ele me possibilita criar 4 interfaces. Então eu tenho que criar 4 interfaces aqui, ó. Ó, adicionar uma, adicionar outra e adicionar outra. Tenho
4 interfaces. Da mesma maneira que a gente fez antes, as 4 interfaces precisam ser ativadas e colocadas seus endereços daquelas redes ali. E também criadas suas regras de firewall para cada interface, né? Existe essa possibilidade aí para você fazer. Ou, se você não quer configurar VLAN dentro do pfSense, tá? Que por mim é uma prática tranquila, você pode fazer no Proxmox também. Como é que você vai fazer no Proxmox? Você vai no PVE e aí você vai, primeiro, dizer que sua interface que está conectada com o switch, que é a VMBR0, ela é VLAN aware. Então aqui, ó, quando eu digo isso aqui, o que ele vai fazer? Ó, ele insere lá dentro das configurações do Proxmox que ele vai ser bridge dessas VLANs, 2 a 4094, certo? Dá um apply. Então, a partir de agora, ele é bridge daquelas VLANs ali, né? E aí eu posso criar interfaces VLANs. E aí eu digo aqui, eu quero criar interface VLAN para VLAN 10, VMBR0.10. Percebam que ele já adiciona aqui qual é a interface e qual é a minha VLAN. Então, acabou de criar 10. Eu vou lá e digo que é a VMBR 20. Criou a VLAN 20. Tá? Opa, faltou 0 já. Beleza, mando aplicar. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou, ao invés de dizer que lá dentro do pfSense tem VLAN, eu vou adicionar como interface física dentro do pfSense. Assim como eu fiz para a parte LAN, parte interna do pfSense, eu vou fazer para a parte externa também. Qual que é a vantagem de fazer nesse cenário aqui? É que se eventualmente eu quiser que essa máquina Linux aqui ela esteja diretamente na VLAN 20 ali, por exemplo, sem passar pelo pfSense, eu posso vir na máquina Linux, no hardware aqui, e alterar ela para VLAN específica, que não está aparecendo porque eu não apliquei ainda. Mas eu posso alterar ela para VLAN específica e ela passar a utilizar aquela VLAN ali. Então percebam que tem diversas maneiras da gente fazer isso. O importante é a gente saber que sim, eu vou precisar de VLAN, né, porque vai ser distribuído diversas coisas dentro daquele switch que vai ter que chegar até o meu Proxmox e dentro do meu pfSense, né? Eu não tenho como fugir de VLAN quando a rede tem mais de um switch. Por exemplo, se eu tiver um Wi-Fi num switch, se eu tiver um servidor, eu vou ter que isolar essas redes, e a única maneira de você isolar essas redes é utilizando a VLAN, né? Lembrando que para que qualquer VLAN se comunique, tem que haver um roteador no meio do caminho, né? Ou um router switch, né? Um switch que tenha interface de roteamento dentro dele, né? Onde você possa criar a layer 3 dessa VLAN para que ela roteie entre esses caras aí, mas aí você não tem um firewall, você tem uma rede que se comunica de forma lateral, sem qualquer restrição, né? Então, para esse cenário, eu acho que ficou claro, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Daí eu volto na próxima aula e vou ver qual é o próximo tópico. Se vocês tiverem sugestão de conteúdo, ainda continuando nessa trajetória dessas aulas aí, me avisem que eu tento produzir o conteúdo aí. Certo, pessoal? Obrigado e até mais.